Então vamos falar um pouquinho de cônicas agora, ok? O que são cônicas? Na verdade são superfícies cônicas. Então aqui nesses desenhos a gente tem três figuras geralmente muito estudadas. Parábola, hipérbole e elipse. Mas da onde surgem essas figuras? Então nós temos o seguinte, imagine você duas retas passando pelo mesmo ponto, não perpendiculares. Estão assim. Aí você faz ela girar 360 graus. Aí vão produzir como se fosse esse cone, aqui em cima e aqui embaixo, ou seja, imagine várias retas. Quando você manda ela girar, elas vão girar e formar um cone. E você tem um cone superior e inferior, ou seja, também conhecido como folha. Então, quando esse movimento das retas, né, assim, giram, formam duas superfícies cônicas, esse e esse. E as cônicas, aonde entra na parada? A cônica, em cada uma, é o conjunto dos pontos provenientes de quê? De um plano e a superfície cônica. Então, isso aqui é a superfície. Quando você coloca um pano para transpassá-lo, surgem as cônicas que nós vamos estudar, parábola, elipse e hipérbole. Entendeu? Então, dependendo da posição desse plano é que surgem essas três figuras. Aqui nós temos um plano paralelo a essa reta, que também recebe o nome de geratriz, conforme eu marquei aqui nos outros desenhos, tá? Quando esse plano é paralelo à geratriz e ele transpassa esse cone, nós temos o formato no interior dele de uma parábola. Ok? Legal. Bom, e quando esse plano, você tem esses dois planos, nessas duas figuras, eles não são paralelos, ou seja, eles podem ter em qualquer direção. Então aqui eu fiz um inclinado, passando aqui por essa folha inferior e surgindo uma elipse, ó. Lembre-se que se ela for paralelo, você tem aí um círculo. Agora, como nós temos ele assim inclinado, surge a elipse. Lembre-se aqui, talvez faz necessário você lembrar, como eu falei de círculo, circunferência, círculo e esfera. Circunferência é a linha, só a figura sem nada no meio. Círculo é o seu interior, porque tem área, e esfera é que tem o volume, é algo tridimensional, ok? Muito bom. E quando esse plano, voltando aqui às cônicas, ele corta, também não é paralelo às folhas, né? Ó, não é paralelo aqui a essa reta, nem a geratriz. Ele corta e aparece duas, tá vendo? Ó? Corta tanto a folha superior como a folha inferior. Nós recebemos o nome de hipérbole. Só que veja bem, é muito parecido essa figura com essa. Só que quando nos problemas surgir sempre aos pares, nós estamos falando de hipérbole. Então todas as equações envolvendo cálculo, envolvendo excentricidade, que eu vou falar depois, que é o C sobre A, vou falar mais tarde para vocês, se aparecer sempre duas curvas aos pares, nós estamos falando de hipérbole. Lembre o seguinte, então o que é hipérbole? É uma curva proveniente de duas. Sempre vão aparecer nos problemas duas. Se aparecer apenas uma, nós estamos falando de parábola. Bom, aonde são usados isso aí, né? Por que a gente aprende muito isso? A gente ouve falar muito em órbitas planetárias, não é isso? E aqui nós temos o Sol. Isso vem desde a época de Galileu Galilei, de Kepler, de Ptolomeu, Aristarco, desde 200, 300 a.C. Mas o que a gente sabe hoje, é lógico, o Sol continua sendo o centro do universo e os planetas, eles fazem uma órbita parecendo circular, porém é elíptica. Elíptica porque ela é bem suave. Mas suave o quê? A excentricidade é bem pequena. Para você ter uma ideia, os dois planetas, né? Um é o nosso anão, que foi categorizado e rebaixado na categoria de planeta anão, que é Plutão, e Mercúrio. Ambos é que têm a excentricidade maior, ou seja, que na verdade ele acaba fazendo como se fosse uma trajetória elíptica, mas mesmo sendo maior, a excentricidade é 0,2, ou seja, não é bem pequena. Então, mesmo ele sendo os dois astros, né, que têm uma excentricidade maior, ainda a trajetória deles parece um pouco circular. Bom, e o cometa Halley? O cometa Halley, sim, ele quando vem e passa, de fato, ele tem densidade 0,9. Então, dele sim, além de ser assim uma órbita elíptica, você consegue desenhar o traçado dele como se fosse uma elipse mesmo. Então, o cometa Halley, ele vem e vai, e tem o Sol em um dos focos. Muito bom. Onde mais nós podemos usar isso aí? Vocês vão ver em Física 2, vão ver mais especificamente em ótica e também em sons, que nós trabalhamos com espelhos côncavos e convexos.
observando isso aqui, ó. Então lembra? Um raio de luz entra paralelo, sai passando pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Isso ajuda a entender como é que funciona até os faróis de carro, né? Por que que os faróis de carro aqui tem a lâmpada, ó? A lâmpada é aqui e ilumina assim em paralelo. Porque a lâmpada está no foco. E esse foco, esse espelho é parabólico. Mas como não é espelho, é um objeto, então ele é um objeto de forma de uma paraboloide. Bom, o importante, né, é a gente saber o seguinte, precisamos estudar, você precisa saber, e diferenciar as figuras para saber em quais equações utilizar, ok? Eu vou agora fazer um resuminho do lado para diferenciar tanto a parábola, elipse e hipérbole, ok? Vamos lá. Então, pessoal, resumindo, né? Se o plano π, tudo depende do formato e da posição do plano π. Se o plano π tiver assim, 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 nós temos os nomes. Então eu coloquei aqui, ó. Se o plano π for paralelo à geratriz, temos uma parábola igual vocês podem ver na figura 1 ali, ok? Se não for paralelo e transpassar por apenas uma folha, ou a inferior ou a superior, nós temos a figura 2, que é a elipse. E se não for paralelo e transpassar as duas de uma vez, aí nós temos uma hipérbole. Na verdade, quando as duas aparecem, nós temos hipérbole. Como surge só uma, nós estamos falando de parábola. Ok? Isso é importante demais gravar, porque às vezes o problema vem assim, sendo o plano π paralelo à geratriz, a figura formada será. Então é importante vocês gravarem bem isso aqui, ok? Já já voltaremos com mais exercícios, não percam.